Na terça-feira, dia 20 de outubro, a notícia era essa aqui. O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai comprar 46 milhões de doses da vacina Coronavac, que será produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac. Aí, na quarta-feira, mudou para isso aqui. Bolsonaro mandou uma mensagem a ministros e escreveu em comentários em redes sociais, é sobre isso que eu estava checando, que o Brasil não vai comprar vacinas chinesas. E não foi só isso. Uma coletiva do Ministério da Saúde, marcada meio às pressas, parece que tentou marcar de vez a posição do governo Bolsonaro sobre o tema. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. Explicando, Jair Bolsonaro disse que não vai comprar vacinas chinesas. No dia seguinte, em que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a possibilidade de compra de 46 milhões de doses em uma reunião com governadores. Aqui no Brasil, a vacina chinesa, da Sinovac, está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. O estado é governado por João Dória, do PSDB, adversário político do presidente da República. Ou seja, é isso mesmo. No fundo, é um debate político sobre o tema da saúde pública, em meio à maior pandemia dos últimos 100 anos. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio aqui do podcast 15 Minutos a gente detalha esse assunto. São dois convidados, os editores de República Fernanda Trisotto e Rodolfo Costa, que conversam comigo. Ô Rodolfo, vamos começar explicando aqui toda essa confusão entre a terça e a quarta-feira. Afinal, o Ministério da Saúde havia ou não havia dito que iria comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa? O que aconteceu exatamente, hein, Rodolfo? Existe um ofício assinado pelo Ministério da Saúde de intenção de compra da vacina Coronavac, né? E o que aconteceu? Esse ofício ele foi enviado ao diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o que diz esse ofício? Nesta oportunidade, informam a intenção deste Ministério da Saúde em adquirir 46 milhões de doses da referida vacina em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, ao preço estimado de $10,30 por dose, seguindo as especificações da vacina e o respectivo cronograma de entrega. Ora, então, Márcio, foi sim, o Ministério da Saúde, ele formalizou sim a intenção de comprar essa vacina, e uma reunião ontem, uma reunião virtual com os governadores, o ministro Eduardo Pazuello, ele anunciou um acordo e ressaltou que a vacina do Butantan seria a vacina brasileira. E Pazuello anunciou que o Ministério vai comprar 46 milhões de doses da Coronavac. O investimento será de 2 bilhões e 600 milhões de reais. A vacina será incluída no calendário nacional de vacinação. O que foi passado por parte do ministro Pazuello aos governadores? Foi dito que mesmo essa vacina sendo desenvolvida por uma empresa chinesa, a vacina ela seria produzida integralmente na fábrica do Butantan, né, em São Paulo. Então, é importante informar o ouvinte que a vacina Coronavac ela é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Ô Fernanda, qual que é exatamente o acordo do laboratório chinês Sinovac com o governo de São Paulo, hein? Como é que é essa parceria que agora está envolvida em toda essa polêmica, hein, Fer? Pois é, Márcio, a gente sabe que várias farmacêuticas pelo mundo foram fazendo acordos com laboratórios no exterior para fazer testes da vacina. E o Brasil acabou sendo um polo de atração para essas empresas porque era um país que tinha muitos casos da doença, então, né, seria interessante fazer o teste dessas vacinas aqui. Foi isso que aconteceu com o Fiocruz, que está testando a vacina de Oxford, e com o Butantan, que testa a vacina da Sinovac. E aí o governo de São Paulo já tinha feito um contrato ali em setembro, prevendo o fornecimento de doses da Coronavac para o governo paulista até dezembro. Esse acordo tinha sido firmado no finalzinho do mês de setembro e também previa o fornecimento de 46 milhões de doses. Isso foi gerando uma certa polêmica, porque o Dória, o governador de São Paulo, João Dória, falou que no estado dele a vacinação seria obrigatória. Então foi mais ali um centro de polêmica com o Bolsonaro, mas é um contrato normal, assim como vários governos, governadores e governos de países têm feito, buscando essas parcerias com os laboratórios
E no caso da Sinovac, os testes estavam sendo feitos, conduzidos, né, pelo Instituto Butantan, que fica em São Paulo. Então, tinha essa questão da proximidade geográfica, por isso dessa escolha. E 46 milhões de doses que devem ficar prontas até o final desse ano, né? A gente não tem certeza quando essas vacinas vão finalizar, porque todas as que estão na fase mais adiantada, que é a fase 3, ainda estão ali esperando resultados para todo mundo ter certeza da segurança e eficácia desses medicamentos. E ainda mais, o ministro Pazuello, ele informou que essa vacina, ela será incluída no programa, incluída no Programa Nacional de Imunizações, o PNI, né? Ou seja, o Ministério, sim, ele pediu, ele comprou, ele demonstrou intenção de comprar a vacina. Mas daí hoje, né, falando do que foi dito hoje, aí o Ministério da Saúde emitiu nota, chamou a imprensa para se posicionar depois de todo o constrangimento gerado, né? Depois do presidente Jair Bolsonaro falar que não vai comprar vacina chinesa, aquilo que já está sendo amplamente noticiado. Então, qual foi a justificativa? É de que houve uma interpretação equivocada, né, da fala do ministro da Saúde. A nota do Ministério da Saúde diz que, em momento nenhum, a vacina foi aprovada pela pasta. Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador, no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante. A intenção do Ministério é dizer o seguinte: na verdade, tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan. A premissa para aquisição de qualquer vacina, pelo que informou o Ministério da Saúde, ela prima pela segurança, eficácia, né, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo. Então, esse é o argumento informado pelo Ministério da Saúde hoje. A vacina que vai nos salvar a todos. Não é ideologia, não é política, não é processo eleitoral que salva, é a vacina. Pano de fundo de tudo isso, a gente está tratando um tema de saúde pública aqui como uma questão, talvez, de uma disputa eleitoral que se anuncia para 2022, Rodolfo? Sim, com certeza, Márcio. Conversei com algumas fontes no Congresso e no governo, e o que eles explicam é o seguinte: o pano de fundo disso é exatamente a disputa eleitoral de 2022. O presidente Bolsonaro, ele não quer dar palanque eleitoral para o governador de São Paulo, João Dória. O João Dória ganhou esse palanque natural, né? João Dória disse que o governo estava voltando atrás no seu compromisso, criticou o ministro Pazuello, ou seja, a gente está falando, sim, né, de uma emergência, uma urgência sanitária, e, no fim das contas, acabamos discutindo política, né, porque João Dória tenta, sim, capitanear, não sejamos inocentes. João Dória, ele tenta, sim, capitanear o lançamento, né, ser o primeiro a lançar a vacina, a vacina contra o coronavírus. Na prática, ele tenta se posicionar como o cara que vai resolver os problemas dessa pandemia, né? O cara que ignorou ideologias e zelou pela saúde do brasileiro. E então, ele vendeu isso desde o início, vende e vai continuar vendendo até 2022. E o que a reação do Bolsonaro? Opa, não, pera lá. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Só para finalizar, voltando à pergunta da vacina, presidente, com relação a um diálogo com o governador do estado de São Paulo, João Dória, nenhum diálogo, né? Zero. Isso eu ouvi dessas fontes que me falaram. O presidente, ele não gostou nada do que o ministro Pazuello fez, né? A ponto de que foi sim, sim mencionado nesses bastidores que o ministro, o presidente, Jair Bolsonaro, ele comparou ali com Mandetta. Pô, tá dando uma de Mandetta, né? O Pazuello, né, me contradizendo, ou seja, não seguindo as orientações querendo da aparecer, República, né? Querendo aparecer, né?
Exatamente. Então teve sim esse desconforto, esse incômodo, e gerou um constrangimento dentro do governo que o presidente Bolsonaro não gostou nada disso, né? Ele não quer dar vez, ele não quer dar voz para essa vacina produzida em São Paulo, porque, no fim das contas, há um entendimento de que ele estaria reforçando o discurso de seu opositor, de seu adversário no campo da direita ali em 2022. Agora, Fernanda, quais são então as possibilidades de vacinas a serem eventualmente adquiridas pelo governo federal, né? O que prevê o plano do Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde, por enquanto, né, o Brasil, na verdade, tem 2 acordos vigentes para o fornecimento de doses da vacina. Um deles é com a farmacêutica AstraZeneca, que faz os estudos a vacina de Oxford, né? Essa que é o nome mais famoso dela, digamos assim. É a vacina que aqui no Brasil o estudo é conduzido pela Fiocruz. Esse acordo do Brasil prevê a produção de 100 milhões de doses da vacina. Como a Fiocruz está ajudando na condução da pesquisa, né, ela mesma produziria as doses da vacina depois. Então, a gente tem esse acordo. E outro é com a iniciativa COVAX, que é da Organização Mundial da Saúde. Ele é tipo um convênio que tem adesão de muitos países, mais de 170 países, e essa iniciativa, o objetivo dela é impulsionar as pesquisas de vacinas no geral. E aí, se você está conveniado a essa iniciativa, você será um dos países que receberão doses da primeira vacina, digamos assim, disponível, sabe? Não tem uma distinção. Você vai receber doses dessa vacina A ou da vacina B. Você vai receber da primeira vacina que tiver uma comprovação de eficácia, que está funcionando e que é segura. Nesse caso, são mais 40 milhões de doses. Então, o Brasil teria ali mais ou menos 140 milhões de doses, e a gente pensa assim, nossa, uma grande cobertura. Não é tanto, porque em tese, serão necessárias 2 doses por pessoa para fazer a imunização completa. Então, a gente ainda não sabe bem como vai funcionar isso. O governo já sinalizou que deve começar a imunização com grupos de profissionais da saúde, né, e grupos de risco. A princípio, é isso que está definido, mas a gente sabe que muitas coisas podem mudar, depender de quantas doses a mais o país vai conseguir comprar, quando essas doses vão ficar prontas, então é ainda muito inseguro. Se o Brasil efetivamente, se o Ministério da Saúde efetivamente firmar ali e continuar com esse protocolo de intenção de compra da Coronavac, seriam mais 46 milhões de doses para o Brasil, daria assim um pouco mais de conforto, daria possibilidade de imunizar mais pessoas. Né? É uma possibilidade, existem outras, tem que ver o que o Ministério da Saúde vai decidir. Hoje, nessa quarta-feira, o Elcio Franco, que é secretário executivo do Ministério da Saúde, ele acabou lendo uma nota de esclarecimento sobre toda essa questão da Coronavac, de fazer compra ou não de vacina chinesa, e ele frisou muitas vezes que é uma vacina brasileira, que o Brasil, se comprar, o Ministério da Saúde, se comprar essa vacina, é um imunizante feito no país, não vai ter nada de compra de vacina chinesa, ele vai trabalhar tudo com produção nacional, ainda que seja uma tecnologia internacional, né, porque a pesquisa começou na China, a produção seria aqui. Então, tem que esperar para ver o que vai acontecer, Márcio. Vamos esperar. Agora, Rodolfo, a negativa do presidente Jair Bolsonaro teria também algum componente assim geopolítico por ser da China? Ou aí seria ir longe demais, hein, Rodolfo? Não, Márcio, não seria ir longe demais, não. Entre essas conversas, alguns falam, para mim, eles falam assim, um deles até comentou, Rodolfo, você lembra que o presidente, na terça-feira, ele esteve reunido com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, né? Eu falei, sim, claro, eu acompanhei, fiz reportagens sobre isso. Eles falam, pois então, quando o O'Brien veio aqui, né, chancelado por Donald Trump, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é alguém com quem o presidente Jair Bolsonaro tenta sempre fazer a associação, quando ele veio aqui, ele veio para usar o Brasil como uma plataforma anti-China, digamos assim,
para aqui na América Latina, né? É do interesse do presidente Donald Trump sempre expressar o seu posicionamento geopolítico contra a China. A gente viu que, principalmente agora nesse período de coronavírus, a gente vê uma guerra fria, uma nova guerra fria. Trump, ele levanta muito isso, essa bandeira contra a China, comunista. Então, o Brasil, ele, por meio do seu próprio presidente, Jair Bolsonaro, e de seu chanceler, Ernesto Araújo, recebem alguém do alto escalão da Casa Branca e comentam-se, sim, sobre esses bastidores, sobre as tratativas de se combater o avanço chinês pelo mundo, né? No mesmo dia, você tem um ministro da Saúde falando que vai comprar vacina chinesa, isso não pega bem, entende? A diplomacia brasileira, a política externa brasileira, ela vem sendo calcada em estar atrelado, alinhado aos seus parceiros mais estratégicos politicamente, né? O Brasil vai continuar negociando, vai continuar exportando e importando da China, mas a China, ela não é tratada pelo governo de Jair Bolsonaro como um parceiro estratégico político, né? Ele é tratado como um parceiro comercial e só, né? O parceiro estratégico político do presidente Jair Bolsonaro os Estados Unidos. São governos classificados por esse governo, pelo executivo, como governos de direita. Pois é. Rodolfo, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens veiculadas por telejornais da TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!